pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou pastor da Igreja Presbiteriana Carioca, dessa página que você está vendo agora. Eu estou aqui junto com o Nilson e com o Paulo, os dois são membros lá da igreja, e a gente está com uma proposta aqui de falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos aproveitar os 500 anos da Reforma, que é agora em outubro, e a cada semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre um dos solas da Reforma, para que a gente possa trazer não apenas o conhecimento do que aconteceu na época, o conhecimento doutrinário, mas também uma coisa prática nossa para os dias de hoje. Bom, espero que vocês aproveitem e é isso aí, vamos lá? O primeiro sola que a gente vai trabalhar é o sola escritura. O pessoal está rindo aqui porque eu falei que ia falar menos, mas eu não consigo. O sola escritura. E aí, como é que fica, gente? Vamos lá. Pois é, as 5 solas elas são os pilares da nossa fé, né? Até o Franklin Ferreira lançou um livro recentemente com esse título. E eu entendo que a sola escritura ela é o pilar dos pilares, né? Porque ela é o cânone e contém todas as outras ali, né? É a base, né? A palavra é a base. A reforma ela aconteceu em vários contextos diferentes, né? Sociais, em vários países, mas em todos eles não houve diferença nesse quesito. Sempre significou uma volta às escrituras, ou seja, a autoridade das escrituras voltando, né? A autoridade que havia se perdido com o tempo. A igreja tinha como autoridade a tradição e a escritura embaixo, né? E em todos os países, seja na Suíça, na Alemanha, ou todos os países que aderiram à reforma naquele tempo, né? Pregavam a mesma coisa, uma volta à interpretação das escrituras, as escrituras como única regra de fé e prática para nossas vidas. Que é o que acontece para a gente hoje, né? Eu acho interessante que esse movimento de volta, de retorno às escrituras, vai ser fundamental para todos os outros movimentos que acontecem depois, né? A grande caminhada de volta, até muita gente diz o seguinte, que os reformadores eles não queriam voltar para a época lá da igreja primitiva, né? Eles queriam voltar às escrituras, porque eles entendiam, principalmente Lutero e até os pré-reformadores, que você tinha perdido a ligação verdadeira com a fé cristã, porque a escritura não mais regia a vida, como você falou, a questão da igreja, o poder da igreja, as bulas papais, era complicado, né? Tem um texto em Atos capítulo 2, o finalzinho do capítulo, que eu gosto muito, que diz que nós vivemos na doutrina dos apóstolos, e isso é até hoje, né? Quando você coloca aí a bula papal no meio e coloca o Papa como 13º apóstolo, você quebra isso, né? Você distorce o que está na Bíblia. É muito claro que estou falando daqueles apóstolos ali, do cânone, né? E a Bíblia é o cânone, né? Ela é a palavra de Deus, é o que a gente acredita. Até separei um texto aqui, existem vários textos nela mesma falando sobre sola escritura. Eu separei 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste integrado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pelo que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E o contexto que a gente vive hoje, infelizmente, não é tão diferente. A gente vê igrejas no qual o que o líder, né, o grande líder, o guru do pessoal fala tem o peso da Bíblia. Isso é muito complicado. Igrejas sem estudo bíblico, sem escola dominical e tudo mais, né? É complicado. É uma papização do líder, né? Complicado mesmo. As pessoas hoje, eu estava conversando com o Paulo antes da gravação, elas querem saber o que elas podem fazer e não vão buscar na Escritura o que Jesus deixou para a gente, né? Os líderes de antes, o que a gente deve fazer de conduta, né? Porque a Bíblia não é às vezes assertiva, ela trata de princípios. E as pessoas têm preguiça de pensar hoje. É verdade, prefere mais o pode ou não pode, né? Então se tem um cara que chega e ele supostamente ele teria estudado a Bíblia, ele já te passa mastigadinho o que você pode e o que não pode fazer. Isso vai gerando não uma preguiça, não apenas intelectual, mas uma preguiça espiritual, porque você deixa de buscar na fonte. E era exatamente isso que os reformadores combatiam, porque a escritura ela não era acessível às pessoas. Então as pessoas não podiam simplesmente pegar uma Bíblia e ler, só o clero podia ler. E
fatalmente isso distanciava as pessoas da igreja. Já no Antigo Testamento mesmo, se valorizava muito as leis, os estatutos, os mandamentos, os juízos, aquilo que era a palavra naquele tempo, né? O Salmo 119, ele é um salmo que o salmista ele louva a palavra, as escrituras, a sabedoria, lindo, as direções contidas na palavra, né? Nas escrituras. Eu me lembro de um versículo mais famoso, né, nesse salmo que fala como conservará puro o jovem o seu caminho. Ele é observando conforme a palavra, né, conforme as prescrições, os princípios éticos contidos na palavra. Então, já vem da nossa tradição abraâmica, judaica, né, a valorização daquela tradição escrita, né, e eles já consideravam vontade de Deus. Uhum. Eles tinham essa concepção de que aquilo era a vontade de Deus, né? E a gente não pode perder isso, né? A gente entende que hoje não é diferente, a gente não pode perder a centralidade das escrituras, sempre. E é interessante a gente lembrar que várias pessoas na história da vida da igreja morreram por causa disso, né? Sim. Morreram pela questão das escrituras. Elas literalmente deram suas vidas para que a escritura pudesse chegar na mão das pessoas. Você tem os pré-reformadores que lutavam com isso. Você tem qual vai ser a grande sacada de Lutero? Vai ser justamente traduzir a Bíblia para a língua do povo, a língua que as pessoas entendiam. E aí tem até aquela citação interessante, né? Que ele fala que enquanto eu durmo ou tomo a minha cerveja de Wittenberg, a palavra vai fazendo tudo. O poder da palavra, né? Tem o William Tyndale, que foi o cara que traduziu a Bíblia para o inglês, que morreu, literalmente, deu a sua vida para isso, né? E na prisão, quando perguntaram a ele o que ele queria, ele falou que queria o dicionário dele de hebraico e de grego para continuar a traduzir, né? E bacana. Isso mexe muito com a gente. Você vai ver os pré-reformadores, Wycliffe, John Huss, os caras que literalmente também deram as vidas em prol desse combate. A grande questão deles era justamente acabar com essa autoridade suprema do Papa para que eles pudessem voltar à Bíblia e ter a Bíblia como única verdade. Então, assim, basicamente consiste nisso. A sola escritura é somente a escritura. E eu penso que a gente pode pensar um pouquinho agora, ou melhor, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho agora no como isso pode influenciar a nossa vida hoje, entender essas verdades e na nossa vida prática, né? A gente na nossa igreja usa muito o termo missional, né? É uma coisa que está no nosso sangue e a escritura é fundamental para ser missional, né? Eu gosto muito de usar a frase do Spurgeon, que todo cristão é um missionário, um impostor, e isso permeia muito a nossa vida dentro da nossa comunidade. E a escritura ela é o manual. O Paulo citou o Salmo 119, o texto mais famoso desse salmo é aquele, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? E ela é direcionadora mesmo, ela não vai dizer com quem exatamente você vai casar, mas ela vai te dar os princípios de que uma mulher cristã deve ter, né? Ela não vai dizer se você pode ou não fazer tatuagem, mas ela vai falar que você tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? E é o que a gente estava falando, as pessoas têm preguiça de pensar hoje, sendo que um dos pilares fundamentais da reforma é o sacerdócio universal, né? O líder cristão, ele prepara o liderado dele para ser um cristão efetivo na sociedade, não para ele ser o guru, não para ele viver debaixo das asas. E eu acho que essa é a grande contribuição da Sola Escritura para hoje, emancipar o cristão, né? Torná-lo um cristão mesmo, um pequeno Cristo na sua essência da palavra, alguém parecido com Jesus, e não parecido com fulano secando. É verdade. Eu acho que o Sola Escritura ensina a gente que a nossa dinâmica de culto, a nossa prática de igreja deve estar voltada para as escrituras. Eu digo isso porque, infelizmente, às vezes a gente vê uma cultura evangélica baseada mais no louvor do que na palavra. Então a gente vê os cultos com muito maior tempo para os louvores do que para a palavra, para a reflexão bíblica, né? Isso passa uma mensagem, né? Passa uma mensagem que com o tempo as pessoas vão achando que a Bíblia não é tão necessária assim, que mais necessário é a música, ainda que a música seja um tipo de palavra cantada, mas ela não é a palavra, a Bíblia exposta, né? Conforme a gente aprende que deve ser feito na pregação, né? A exposição bíblica. Então, a gente se perde muito nisso. A gente pode estar voltando a um tempo
parecido com o da Idade Média. Exatamente, Ah. exatamente. E aí a gente pode estar... É um retrocesso muito grande escrever das escrituras na nossa dinâmica de culto, né? Principalmente nos cultos, né? Muito bem. É isso aí, gente. Lá na nossa igreja, a gente preza pela palavra. A gente tem a palavra como única regra de fé e prática. Amém. E a base para a nossa vida, para a nossa igreja. Porque é nisso que a gente vai se proteger. É nisso que a gente vai ficar guardado contra o pecado, contra as artimanhas do mundo, contra as artimanhas do inimigo. Então a gente precisa fazer sempre esse movimento que os reformadores fizeram, de volta às escrituras. É isso aí. A gente se vê na próxima.